aos nossos queridos que acompanham pelo Campus Online, mais um domingo juntos, né? Independente da distância. Hoje nós temos os recursos que nos aproximam e a gente está muito feliz de poder estarmos cultuando a Deus juntos. Você talvez em outra cidade, em outro estado, talvez em outro país, em condições totalmente diferentes de um ambiente como esse de igreja, mas a gente consegue cultuar a Deus juntos, porque o mesmo Deus que está aqui está aí com vocês. Então, o meu abraço a vocês que acompanham pelo Campus Online, que o Espírito Santo que está aqui também esteja aí agindo na vida de vocês. Nós estamos trabalhando no mês de novembro a série Transformados. Estou com a garganta meio ruim já, gritei bastante de manhã, aí a garganta vai chegando à noite, vai sentindo aí o reflexo. Nós estamos trabalhando esse mês de novembro a série Transformados. Personagens bíblicas que tiveram as suas vidas transformadas e continuam nos inspirando. O Espírito Santo continua nos movendo por aquilo que nós conhecemos da Escritura Sagrada. Olhar para uma pessoa transformada nos inspira também, porque o Evangelho de Jesus é esse Evangelho, o poder de Deus para transformar vidas. E hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Eu gostaria de fazer essa leitura com você, você que está com a Bíblia, e abra ela, é gostoso você acompanhar. Independente da versão, a minha é NVI, mas se a sua for outra versão, não tem problema. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, tem um relato de uma vida que foi transformada e ainda hoje nos inspira. E eu tenho certeza que assim como de manhã o Espírito Santo moveu o nosso coração, agora à noite novamente o mesmo Espírito ainda há de mover corações aqui e transformar vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Uma paradinha aqui, mais ou menos para quem conhece, tarde da bênção. Algumas igrejas ainda estão realizando a tarde da bênção. Um dia na semana, as irmãs do círculo de oração, os irmãos que têm disponibilidade de horário, ou que estão aposentados, ou desempregados, ou afastados, em férias, tem um dia na semana, algumas igrejas segunda, outras terças, outras quintas, outras sextas, e colocam lá a tarde da bênção. E aí as pessoas se dirigem à igreja naquele horário, mais ou menos 2, 3 horas da tarde, e realizam um culto a Deus, e tem lá o período da oração, né, do clamor, da intercessão. Então a nossa igreja já realizou muitas tardes da bênção. Agora nós temos diariamente, de manhã, das 8h30 às 9h30, o período de oração. Aí nós temos devocional, louvor e também a oração. Por isso nós não temos, né, a tarde da bênção, porque já temos diariamente, das 8h30 às 9h30, né, irmão Estáquio? Um tempo de oração, diariamente. Enquanto você está no trabalho, tem aqui um grupo orando por você lá no seu trabalho, para que a sua mente abra, para que você produza bem, que Deus te dê sabedoria. Lá na sua empresa, para que você possa ser próspero, tem um grupo aqui orando de manhã, para que aquele dia seja um dia que você realize muitas vendas. Lá na sua casa, tem um grupo de oração aqui todo dia orando pela sua família, pelo seu filho que foi para a escola, para o marido que foi para o trabalho, outros que estão no trânsito. E olha, acredite, quantos livramentos você recebeu porque teve alguém aqui todo dia orando por você que você nem sabe. Talvez um minuto que você atrasou, um pneu que murchou, alguma coisa que aconteceu, uma esquina que você não virou. E aí, o que é isso? É a intercessão de alguém aqui por você, dizendo: Senhor, guarda meu irmão que está na estrada, guarda meu irmão que está indo para o trabalho, a minha irmã, a criança que está na escola. Então, todos os dias. Mas nesse caso aqui a gente pode entrar na história e imaginar que eles estão indo para uma tarde da bênção. Eu estou apenas entrando na história, não é o que a Bíblia diz aqui. Mas 3 horas da tarde, para quem já participou de tarde da bênção, a gente entende mais ou menos como isso, uma igreja reunida para orar às 3 horas da tarde. Aí, no versículo 2, começa então a descrever.
Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Palavra maravilhosa, né? Um texto autoexplicativo. Pedro e João estão indo para o templo para orar, e todo dia alguém é colocado na porta daquele templo, uma porta chamada Formosa, de grande movimento, para pedir esmolas. Esse texto aqui, que nós acabamos de ler, que é autoexplicativo, ele relata a história de um homem que tinha uma deficiência. Desde o seu nascimento, ele era aleijado. Ele nasceu com essa deficiência. Esse homem, até então, até esse encontro com Pedro e João, esse homem não tinha ainda experimentado o que é levantar. Esse homem ainda não tinha experimentado o que é andar. A vida dele era limitada a uma rotina diária, que para ele essa rotina diária já era um grande milagre. Para ele era um milagre ordinário que acontecia todos os dias. Por quê? Por ele não ter experimentado levantar e andar, porque ele era deficiente, aleijado, ele dependia de pessoas. Ele dependia da boa ação de alguém que tinha um coração generoso, que fazia caridade para ele, seja familiar ou não. A Bíblia não descreve. Mas alguém com um coração generoso que todos os dias pegava ele em sua casa e dizia assim: olha, nós vamos te levar para um lugar estratégico. Nós vamos te levar para a porta do templo chamada Formosa. Lá é um lugar de movimento. Lá tem pessoas que vão ao templo para orar, para se relacionar com Deus. E você imagina que lugar mais estratégico é esse? Pessoas que vão ao templo cultuar a Deus. Imagina o coração dessas pessoas. Imagina que coração generoso tem essas pessoas. Por quê? Porque vão adorar a Deus, o ser mais generoso que nós podemos imaginar na pequenez da nossa mente. Imagina a generosidade de Deus. Quando nós acordamos, dormimos, acordamos e dormimos, respirando pela generosidade de Deus que nos dá o oxigênio. Generosidade de Deus. Que o Deus generoso. O sol que traz vida. Generosidade de Deus. A lua, a noite, as estrelas, para a gente repousar, dormir e ter aquele sono reparador, para que no outro dia a gente esteja disposto.
Generosidade de Deus. Cai a tardezinha, à noite, né? A gente vai para a cama e dorme gostoso. Aí você tem as suas forças renovadas para o novo dia. Generosidade de Deus. Ninguém fez nada para que a gente pudesse usufruir de tudo isso. As plantas, vegetais, animais, generosidade de Deus. E olha, eu quero te dizer que essa generosidade atinge a todos, mesmo aqueles que não acreditam em Deus. Tantas pessoas dizem que não existe Deus, que não acreditam em Deus, mas que usufruem da generosidade dele quando estão respirando, quando tem o pão na mesa, quando vem o sol, a lua, a chuva, que rega a terra para que ela possa produzir e ter o alimento na mesa. Generosidade de Deus. Aqueles que adoram a Deus também devem ter o coração generoso, porque conhecem Jesus. E Jesus também, com a sua generosidade, enquanto esteve na terra, quanto bem ele fez. Uma multidão que estava faminta, de 5 pães e 2 peixinhos, tratou todos eles, que eles ficaram totalmente satisfeitos com a multiplicação do pão e do peixe. Jesus, com a sua generosidade, ele vê um cortejo e uma mãe indo sepultar o seu único filho, já viúva, e Jesus dá uma ordem: para esse cortejo, porque Jesus, na sua generosidade, olha para o coração daquela mãe e vê o desespero dela em estar sepultando o seu único filho e já viúva. Jesus quebra todo o protocolo, porque o judeu não poderia tocar num caixão, se tornava impuro, e Jesus vai lá, toca no esquife, toca no caixão, dá uma ordem para aquele menino, e ele volta à vida, e Jesus devolve para a mãe daquela criança, daquele jovem, aquele menino agora saudável. Isso é generosidade. Jesus nunca tinha visto a viúva de Naim, mas a generosidade dele alcançou aquela mulher. Ainda hoje, Jesus continua cuidando de mim e de você, porque Ele é bom, generoso. Ele tem me sustentado, Ele tem te sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos abençoado. Generosidade de Jesus. E aquele que é transformado tem o quê? O Espírito Santo dentro de si. Há uma presença gloriosa desse Deus eterno, santo, soberano e generoso. E então em nós gera generosidade. E estrategicamente, para aqueles que creem em Deus, o melhor lugar de se colocar aquele paralítico era na porta do templo. Porque na porta do templo vai passar gente que adora a Deus, gente generosa. E aquele homem usufruía disso todos os dias, de alguém com generosidade, porque ele não andava, que pegava ele na sua casa, levava para a porta do templo chamada Formosa, deixava ele lá o dia todo, e ao final do dia ia lá, pegava ele e levava de volta para casa para ele repousar. Alguém com coração generoso praticava isso todos os dias. E esse homem começou a viver esse milagre ordinário. Ele começou a viver isso como o seu milagre diário. Porque ele lá na porta do templo, ele estendia a mão, cabeça baixa, e alguém, conhecendo esse Deus soberano, tendo ele no seu coração, alguém vai lá e coloca uma moeda de prata. Outro, como o André, vem, coloca uma moeda de ouro na mão dele. E aquele homem começa a ter isso como seu milagre diário. Um milagre ordinário que acontecia naturalmente todo dia. E ao final do dia, quando alguém buscava ele na porta do templo e levava ele para casa, e ele ia contar as suas moedas que ele havia recebido de doação, ele via que o milagre tinha acontecido. Porque hoje eu recebi o sustento para comprar a comida do amanhã. E amanhã eu vou voltar à porta do templo, porque num milagre ordinário, alguém com um coração generoso novamente vai colocar moedas na minha mão, e eu terei então o sustento do dia seguinte. Essa era a rotina deste homem.
Viver um milagre ordinário, todos os dias, na confiança de que alguém depositaria a moeda na mão dele, e ele teria, então, ao chegar em casa, a condição de comprar o alimento do dia seguinte. Para ele isso era um milagre, e ele estava acomodado com isso, e eram todos os dias, a Bíblia diz, todos os dias. Por quê? Porque o milagre era ordinário, era diário. Então, ele ia hoje, amanhã ele tinha que voltar, mas amanhã está chovendo, não tem problema, eu preciso estar lá, porque eu preciso do milagre do meu dia. Então, na porta do templo, não importa se está chovendo, eu disse isso de manhã, e crente é assim mesmo, né? Pode estar chovendo, irmão Benedito, que aí parece que aí o povo vem mais ainda. Eu estava falando com os irmãos de manhã, em algumas ocasiões que eu chego antes e fico aqui da porta observando, e de repente cai chuva, aquela chuva torrencial, e aí vira um mar essa frente aí, né? Porque é um lugar que desce água de todo lugar, vem tudo nessa rua aqui, e aí faz uma enxurrada que quase entra dentro da igreja. E aí eu falo assim, puxa vida, como é que o pessoal vai chegar aqui com essa chuva? Dali a pouco, para um carro ali em frente à delegacia, para outro, para um aqui, outro ali, e eu começo a observar o povo chegando, a chuva caindo, a enxurrada, dali a pouco tem um pulando assim na água, assim, ó, e entrando na igreja. Falei, esse povo é realmente alguém que ama a Deus, porque não há chuva que segura, não há frio que segura, não há calor que segura, não há mau tempo que segura, porque o desejo nosso é estar na presença de Deus, louvando, glorificando, cultuando, exaltando aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, para aquele homem, independente do tempo e do dia, ele estava lá, porque ele acreditava que alguém temente a Deus iria lá prestar o seu culto. Amém? Vocês estão entendendo a história? Que lugar maravilhoso que eles colocavam ele, a pena que era para o lado de fora, mas ele estava lá todo dia, porque ele dizia assim, eu não tenho feriado, eu não tenho Natal, não tenho dia de ano, não tem nada, domingo, não tem sábado, todo dia eu estou na porta do templo. O texto diz isso, todos os dias ele era colocado na porta do templo, porque todo dia ele precisava do seu milagre ordinário, porque ele ainda não havia sido transformado, ele ainda continuava vivendo na sua deficiência de nascimento. As pessoas davam a ele uma esmola, mas não mudavam a história dele. No dia seguinte ele estava de novo ali na dependência de alguém generoso abençoar a vida dele, e ao final do dia, quando ele olhava, dizia, tá bom demais, eu vivi o meu milagre hoje, eu tenho a comida do amanhã. O problema é que muitas pessoas que já são transformadas ainda estão vivendo do ordinário, estão vivendo essa rotina do dia a dia, como se Deus não tivesse algo extraordinário para viver, e aí está acomodado. Hoje eu acordei, eu trabalhei e dormi, tá bom demais, eu vivi o meu ordinário hoje, é um milagre, eu acordei, tem tanta gente que não acordou, eu estou indo deitar, tem tanta gente que morreu durante o dia, eu estou empregado, quanta gente foi dispensado hoje, é milagre, mas um milagre ordinário, diário, que acontece na vida. Agora, a transformação nos faz viver o extraordinário, e a igreja precisa entender isso, que nós somos alguém transformados por Deus para viver no extraordinário, aquilo que o mundo não vive, eu e você podemos viver, porque Deus já nos presenteou com a transformação. Nós temos uma fé viva que nos leva a viver o sobrenatural de Deus. O ordinário eu posso fazer, o meu patrão pode fazer, o médico pode fazer, a minha família pode fazer, os meus amigos podem fazer, mas aquele que é transformado e tem uma fé viva e verdadeira em Deus, ele não vive apenas do ordinário, ele sabe viver o extraordinário. Porque aquele homem vivia o ordinário do dia a dia, pensando ele que ali
alguém viria e colocaria moedas na mão dele. Tem gente que está vivendo o ordinário dentro da família. Está vivendo de uma maneira tão pequena, no âmbito familiar, achando que está bom a vida que está vivendo, quando Deus diz: eu tenho muito mais para você. A Bíblia diz que em Cristo nós temos 100 vezes mais, em algumas versões muitas vezes mais, e ainda a vida eterna. Mas tem gente que não acredita nisso, vive apenas o ordinário. O casamento está lá em crise, mas não é uma crise por alguma coisa que aconteceu, não, é uma crise diária. Nós estávamos no supermercado hoje, eu com a Débora, e alguém estava com o celular falando com a esposa. E a maneira que ele falou com a esposa dele nos chocou. Porque ele perguntou alguma coisa para ela do que ela faria de mistura. E eu acredito que do outro lado, ela falou alguma coisa para ele levar. E a maneira que ele respondeu à mulher dele é para a gente chorar. Alguém que estava em casa esperando ele chegar para fazer o almoço. E ele trata daquela maneira, com tanta brutalidade, com palavrão mesmo. Mas talvez para essa mulher que está vivendo o ordinário, esteja bom, porque ela tem uma casa, ela tem um lar, ela tem a comida, porque talvez ele é o provedor da casa, talvez tenha até um carro na garagem. Ela diz: ó, temos um carro para andar, tem uma casa para morar. Se eu separar dele, a coisa vai ficar pior. E eu quero te dizer uma coisa, eu estou aqui dizendo que não separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas a gente casou e não era nem evangélico. Se está unido é porque Deus permitiu que ninguém o separe. Todo mundo que entra naquele gabinete para um aconselhamento de casal, a primeira coisa que eu vou dizer é: nós vamos lutar pelo seu casamento. Ah, mas aconteceu isso ou aquilo. Nós vamos lutar pelo seu casamento. Ah, mas não dá mais. Então você está no lugar errado, porque aqui nós vamos lutar pelo seu casamento. Então não separe. Eu não estou dizendo isso aqui para você separar. Eu estou dizendo para você viver o extraordinário com a pessoa que Deus colocou do seu lado. Tenha oportunidade de viver diferente do que você está vivendo ordinário, vivendo de uma vida tão difícil, com palavras tão rudes, de você acordar e dormir dentro daquele ambiente e se acomodar como se aquilo fosse um milagre diário que você está vivendo, porque tem uma família, tem ali uma casa, tem um carro, tem uma comida. Não, você pode viver tudo isso, mas pode viver também num ambiente de paz, de alegria, de harmonia, com a presença de Deus no seu casamento e na sua família, para que você usufrua a plenitude daquilo que Deus preparou como família. Porque quando Deus instituiu a família, instituiu para que seja feliz, para que eles vivam em comunhão. E olha que tão tremendo que é, porque a Bíblia diz que você deixa a casa do seu pai e da sua mãe, e vocês se unem, como eu me uni a Débora, e nós nos tornamos o quê? Uma só carne. Olha que tremendo, que milagre lindo, maravilhoso, para que a gente viva em plenitude, para que a gente possa viver o extraordinário como casal, como família, para que eu possa olhar para minha mulher e dizer: ela é carne minha, nós nos tornamos uma só, e agora nós temos que viver a plenitude, não só a minha alegria, mas a alegria dela, não só o meu prazer, mas o prazer dela. A gente tem que viver aquilo que Deus fez para o homem, viver ao lado da pessoa que Ele escolheu. Então a gente tem a oportunidade de viver o extraordinário como casal. Mas se não houver a transformação, vai viver o ordinário, vai conviver com aquela rotina. Eu acordei, eu tenho um almoço, eu tenho uma janta, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho um banheiro para tomar banho, eu tenho roupa no guarda-roupa e até um carro na garagem, está bom demais. Não. Gostoso é você viver um amor, a harmonia, a paz, ter o desejo de olhar no relógio, é 10:05, daqui 10 minutos eu vou para minha casa, porque lá vou encontrar com a minha metade, com a carne que é minha carne, porque nós tornamos uma só carne. Eu vou chegar em casa, vou encontrar com os meus filhos, porque filhos são o quê? Herança do Senhor. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor.
E a Bíblia também vai dizer que as bênçãos do Senhor não acrescentam. As bênçãos do Senhor não acrescentam. Se a herança é de Deus e que as bênçãos não acrescentam dores, os seus filhos são bênção. Pastor, mas eles estão vivendo de uma maneira desvio na caminhada. Mas há um Deus que tem poder para transformar e trazer de volta para o caminho que Ele projetou para o seu filho quando Ele te entregou. Eu olho para os meus filhos e vejo como herança de Deus. Eu vejo como bênçãos de Deus para a minha vida. Que bom é estar com eles, que bom é estar em comunhão com eles. Meu irmão, é isso que Deus também deseja para você. Mas meu filho está envolvido com tanta coisa, pastor. Deus quer que você viva o extraordinário na vida do seu filho. Ele tem poder para transformar, e Ele tira lá do chacro do lodo, da miséria, do pecado, do vício, da bebida, da droga, dos maus costumes, dos maus hábitos, dos maus pensamentos, das más palavras, e Ele tira, e a Bíblia diz que Ele coloca num lugar firme, firmando os passos, e Ele coloca um novo cântico nos lábios. É isso que Deus tem para a minha vida, tem para a sua vida, tem para o meu filho, tem para a sua filha, tem para todos nós. Transformação para viver o extraordinário. E às vezes a gente acostuma com o ordinário. Vamos viver desse jeito. Por quê? Porque a gente olha para a nossa limitação e para a nossa deficiência. E pela minha deficiência, de alguém que está envolvido com a droga, de alguém que está envolvido com o vício, de alguém que está envolvido com tantas coisas do mundo, você se acha incapaz. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, aleluia. Somos um povo selecionado. Você que está aí no campus online também é selecionado para isso, para dizer: eu quero que você viva o extraordinário. Há uma transformação para a sua vida, há uma transformação para a sua casa, há uma transformação para o seu casamento, há uma transformação para a sua família, há uma transformação na vida dos seus filhos, há uma transformação para a sua rotina. Eu quero que você não viva apenas do ordinário diário, mas eu tenho algo melhor, o extraordinário, para que você possa glorificar o meu nome. Porque quando nós vivemos o extraordinário, glorificamos a Deus. Então, na rotina desse homem, ele estendia a mão e esperava receber então ajuda para viver o seu milagre diário. E o interessante é que a alegria dele acabava quando no outro dia alguém batia na porta da casa dele e pegava ele novamente para colocar na porta. Por quê? Porque se ele não fosse, não teria o sustento. Então a alegria dele era até o momento que alguém chegava lá e dizia assim: olha, vamos, porque está chegando a hora de você ser colocado na porta do templo. Isso era rotina na vida dele. Um homem que todos os dias estava na dependência do ordinário. Mas nesse dia, aleluia, como hoje, para você, para marcar a sua história, vem vindo Pedro e João, homens de Deus, que no capítulo 2 desse mesmo livro de Atos, viveram algo extraordinário. Jesus havia dito sobre a promessa de enviar o Espírito Santo. E Pedro está no cenáculo reunido com 120 irmãos, no capítulo 2 de Atos. E eles estão lá e Pedro está pregando a palavra. Mas de repente, a promessa que Jesus havia dito, aleluia, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. De repente, eles estão lá. Pedro está ministrando, assim como hoje. Eles estão atentos àquilo que Pedro está falando. Mas de repente, a Bíblia diz, de repente. Foi de repente, Berto. De repente, como um som de um vento impetuoso, invadiu aquele lugar, aleluia.
E como labaredas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um, eles começaram a falar em línguas. O poder foi derramado sobre eles, e eles viveram ali o extraordinário de Deus. Viveram algo que eles ainda não tinham vivido, um poder sobrenatural entra na vida daqueles homens, é o Espírito Santo. E eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão, minha irmã, esse poder ainda hoje está disponível, esse poder ainda está comigo, está com você, está com a igreja, esse poder para fazermos a diferença, para vivermos o extraordinário, ainda hoje tem poder de Deus sendo derramado sobre a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Seríamos frustrados se isso tivesse ficado apenas com a igreja primitiva e com aqueles 120 irmãos lá que estavam no cenáculo. Mas glória a Deus, aleluia, que ainda hoje o poder está aí, sendo derramado. E se você ainda não sentiu, hoje você pode sentir. Abra o seu coração, escancara ele, diz: eu quero sentir esse poder sobrenatural, eu quero viver esse sobrenatural, eu quero viver esse extraordinário de Deus. E ele vai te encher do seu Espírito Santo, e você vai viver aquilo que você ainda não viveu, porque quando você está cheio de poder de Deus, você sai, as portas do inferno não prevalecem contra aquele que está cheio do poder de Deus. Você vai avançar, você vai romper com barreiras. Aquilo que para as pessoas é impossível, para você se torna possível, porque você tem um poder de Deus na sua vida, e as barreiras vão sendo rompidas, as muralhas vão caindo, e Deus vai sendo glorificado no teu avanço, meu irmão. Pedro e João viveram isso no capítulo 2 de Atos, e agora eles estão indo lá para o templo para orar. Aleluia, vamos orar. E eles estão indo, e aquele homem que era colocado todos os dias na porta, quando vê Pedro e João se aproximando, ele estende as mãos, ele estende a mão, e Pedro e João chega perto dele. O que nós temos para você é algo que vai romper com o seu ordinário. Aleluia. Que bom que ele encontrou com Pedro e João. Que bom quando a gente está no caminho daquele que ora a Deus. Eu só estou aqui, meu irmão, minha irmã, porque graças a Deus eu nasci num caminho de alguém que ora. A vida toda meu pai e minha mãe oravam por mim. Que privilégio é estar no caminho de alguém que ora por você. Quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe orando por mim, eu escutando ali, eu chegando em casa e ouvindo eles orarem por mim. Que bom é estar no caminho de alguém que ora, que alguém intercede por você. Eu só estou aqui porque sou fruto dessa oração. Alguém clamando por mim lá, tenha misericórdia. Eu acredito que você também só está sentado aí porque você é fruto de oração. Quantas lágrimas a sua mãe na cama derramou em seu favor. Quantas lágrimas o seu pai derramou em seu favor. Pastor, mas ninguém na minha casa ora, ninguém ainda tem essa experiência. Tem alguém como aqui nessa noite que está orando por aquele que está perdido, por aquele que precisa de uma transformação. A igreja do Senhor em toda a face da terra, pessoas que você nem conhece, estavam orando. Senhor, salva uma vida nesse dia, socorre essa vida nesse dia. E você e eu somos frutos de oração, porque alguém está orando por mim e por você. Quantas vezes eu recebo uma mensagem de alguém dizendo: pastor, eu estou orando por você. Eu falo: graças a Deus, eu estou no caminho de alguém que está orando por mim. Graças a Deus. Pastor, conte com as minhas orações. Irmão Luiz Varola mesmo diz que todos os dias ele ora para mim. Toda vez que eu converso com ele, ele fala: eu oro todo dia por você e pela sua família. Eu falo assim: graças a Deus, eu estou no caminho de alguém que está orando por mim. E a mão de Deus está me sustentando e me guardando, aleluia.
Isso é com você também, porque eu oro por você todos os dias também. Tem alguém orando por você. Esse grupo que eu disse aqui está orando por você. Talvez pessoas que você nunca se relacionou, nunca falou, não sabe nem aonde você mora, mas sabe que você precisa e está lá orando por você. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, salva o filho dele, salva a filha dela, liberta, cura, transforma, Senhor. E aí você está aí como fruto de tudo isso. Aleluia. Isso é tremendo. Você ser fruto de alguém que está orando por você, que talvez você nunca viu. Mas está lá, Senhor, liberta. Tira da escravidão. Tira desse mundo tão cruel. Liberta, Senhor. E Pedro e João estão indo orar. E aquele homem está no caminho deles. E ele estende a mão pensando que ia receber o ordinário. Pensando que ia receber uma moedinha, para que ele pudesse ser suprido nas suas necessidades diárias. Ele achava que mais uma vez alguém seria generoso e colocaria na sua mão mais uma moeda. Mas o que acontece é que naquele momento, Pedro e João chegam para romper com o ordinário na vida daquele homem. Não pelo poder que eles tinham, mas pelo poder daquele que eles serviam. Pela transformação que eles receberam e o extraordinário que estava na vida deles. Eles olham para aquele homem, e vê aquele homem naquela condição, cabeça baixa, mão estendida, e eles dão uma ordem para ele. Olha para nós. Muda de postura. Nessa noite o Senhor está dizendo para nós, muda de postura. Talvez você está olhando muito para baixo. Aí você não consegue ver o extraordinário que Deus está estendendo a mão para você. Muda de postura hoje, meu irmão. Muda de postura hoje, minha irmã. Talvez o que você esteja olhando é somente para baixo. Sabe como aquela mulher que 18 anos andava encurvada e ela só podia ter um grau de visão que era o chão. Ela não conseguia enxergar para cima nem para frente. O grau de visão dela era o chão. Mas um dia ela está lá no templo, na sinagoga, e Jesus vê aquela mulher naquela situação. Diz, não. Ela precisa deixar de olhar para baixo. Ela precisa olhar para cima e distraga ela aqui. Pegaram aquela mulher por quê? Porque ela só olhava para baixo. Conduziram ela até Jesus. Aleluia. E Jesus então dá uma ordem para ela, levanta. E aquela mulher que só tinha um grau de visão para baixo, faz isso aqui, ó, instantaneamente. E ela começa a enxergar diferente do que ela havia. Ah, meu irmão, Jesus nessa noite está te convidando, dizendo, olha para cima, aleluia. Mude o grau da sua visão. Eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso. O salmista no Salmo 121, ele diz assim, olha, eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. Porque para muitos o monte era um lugar de socorro. Era um lugar de sentinela, onde as pessoas poderiam receber ali algum tipo de proteção, mas ele diz assim, não é o monte, tem algo que está acima do monte, é para lá que eu tenho que olhar. Ele diz, eu não olho para os montes como um socorro, mas ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que ele está dizendo é, eu estou olhando para cima, acima do monte, porque eu estou olhando para aquele que fez o monte. Olha para cima, aleluia. Mude a sua postura nessa noite. Deixa de olhar para baixo como se você não tivesse um Deus que pode cumprir com aquilo que Ele prometeu. Irmãos, às vezes a gente confunde sobre dar ordem para Deus, porque Deus sempre será soberano, sempre será Deus absoluto em suas decisões. Nenhum dos planos de Deus são frustrados. Nós somos filhos de Deus. Ele continua sendo todo-poderoso e soberano. Eu sempre reconheço a soberania de Deus.
quando não acontece aquilo que eu pensei que aconteceria do meu jeito, eu digo obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano. No dia 8 de dezembro de 2012, nós acabamos de chegar do culto da Bíblia. Nós estávamos aqui, chegando na igreja, de repente o Fernando vem com o celular e diz assim para mim, assim, olha, o pastor Joás quer falar com o senhor. Eu tinha passado a noite toda com o meu pai. Passei o dia inteirinho de sábado com ele, e junto com a família, alguns irmãos aqui da Estiva estiveram lá no sábado. Ele cantou, ele contou história para os irmãos, dia todo do sábado. Quando foi 6 e pouco eu vim embora, porque a gente tinha um culto na Praça da Bíblia, o culto da Bíblia, segundo domingo do mês de dezembro. E quando acabou o culto, que a gente estava voltando para a igreja para guardar as coisas, o Fernando diz assim, olha, o pastor Joás quer falar com o senhor, que era o pastor do meu pai lá em Pinhal. E quando eu peguei aquele celular, ele diz assim, o gigante partiu. Eu não imaginaria que meu pai morreria naquela noite. Jamais, jamais, jamais passaria isso pela minha cabeça. Mas a soberania de Deus o chamou naquela noite de sábado, 8 de dezembro de 2012. O que eu fiz? Entrei e ajoelhei no primeiro banco e disse, Senhor, obrigado pelo pai que tive, pelos ensinamentos que recebi, pelas intercessões que ele fez em meu favor, por tudo aquilo que ele representou na minha vida e ainda na sua memória vai representar. O Senhor Deus, o Senhor levou, bendito seja o Senhor. Lembro direitinho disso. Sabe o que é isso? É reconhecer a soberania de Deus. Deus sabe todas as coisas, jamais erra nos seus planos. Meu pai fez falta e ainda faz até hoje. Conselhos, direcionamentos, ouvir a voz dele, sentir o seu cheiro. Lógico que faz. Mas eu sei que Deus é soberano e o que Ele fez sempre será bem feito. Porém, nós não podemos confundir soberania de Deus com a gente viver uma vida limitada e ordinária, porque, se Deus quiser, Deus quer, meu irmão, Ele quer nos abençoar. Ele diz, eu estou convosco todos os dias, isso é bênção. O que é isso? É ter a presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra comigo e com você todo dia. Então a gente não pode viver limitado, como se Ele não pudesse fazer algo extraordinário na nossa vida, porque Ele é soberano, eu não posso dar ordem para Ele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos dar o extraordinário. E às vezes a gente fica limitado no ordinário, achando, não, eu não posso afrontar a Deus, não. Deus tem mão estendida para abençoar, meu irmão. Deus está com a mão estendida para te abençoar, minha irmã. Ele nos fez mais do que vencedores. E às vezes a gente quer viver o ordinário. E quando eu começo a esquecer desse poder de Deus, eu invalido aquilo que Ele falou, o próprio Jesus. Porque em João 10:10 a gente às vezes valida o que o diabo faz, dá crédito, acredita naquilo, diz, não, o diabo, ele é assim mesmo. O que diz lá em João 10:10 na parte A? O diabo vem a não ser roubar, matar e destruir. E aí, nossa, o diabo é terrível. Ele mata, ele rouba, ele destrói, e aí a gente põe o diabo num patamar, nossa vida. E aí a gente olha para Jesus, que continua o mesmo versículo, dizendo assim, porém, eu vim para que tenham vida, e a tenham
Filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, está aí, é Bíblia. Eu, quando acredito no extraordinário, naquilo que Deus pode fazer, eu estou validando aquilo que Ele veio fazer. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões tenham em abundância. Então foi Ele mesmo que disse que veio para nos ter, para que a gente possa ter essa vida plena. Então eu tenho a possibilidade e a alegria de viver o extraordinário de Deus. Mas às vezes eu valido o poder de Satanás e invalido aquilo que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida plena. E aí a minha vida é ordinária. Eu vivo hoje pensando no amanhã, como vai ser o depois do amanhã, e aí bate a ansiedade, bate a angústia, a aflição, porque eu não sei se é amanhã, porque eu não sei depois de amanhã. E Jesus disse assim: eu já vim para que você tenha vida plenamente. A minha transformação na sua vida te proporcionou para que você possa usufruir de tudo isso. Você é alguém para viver o extraordinário de Deus. O ordinário é quem ainda não conhece Ele, é quem ainda não teve experiência com Ele. O ordinário é para quem não teve uma transformação com Ele. Mas aqueles que viveram esse processo da transformação podem glorificar ao Senhor. E eu quero acreditar que aqui nessa noite há pessoas que já foram transformadas, que acreditam e validam aquilo que Jesus disse, que Ele veio para que nós tenhamos vida plenamente, e podem glorificar a Deus, aleluia, que acreditam que nós não somos apenas vencedores, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu posso glorificar, eu posso exaltar. A minha vida é uma vida de extraordinário. As pessoas têm que olhar para mim e dizer: esse aí é diferente. A pessoa tem que olhar para a sua empresa e dizer assim: esse rapaz, essa mulher é diferente. O seu patrão tem que olhar para você como olhava para José: esse menino é diferente, porque ele vivia o extraordinário de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver também o extraordinário de Deus, para que ele seja glorificado. Então Pedro e João diz: muda de postura, olha para nós. E quando aquele homem muda a postura, olha para cima, aleluia. Olha para cima hoje, minha irmã. Chega de olhar para baixo, chega de ter uma visão limitada. Jesus hoje está dizendo: muda de postura, olha para cima, aleluia. Olha para cima, literalmente olha para cima mesmo, aleluia. Ah, Senhor, é daí que vem o meu socorro, viu? Aleluia, é a tua mão me sustentando, aleluia. Literalmente olha para cima, é tão gostoso olhar para cima. Vai além desse gesso, porque isso aqui não impede de nós olharmos para o nosso Deus e a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder e o extraordinário que Ele tem para a nossa vida. E quando aquele homem olha para cima, tirou o olhar de terra, e ele olha para cima, e ele ainda achava que ia receber só o ordinário, que ia ter uma alegria momentânea, até no outro dia ter que sair de casa para pedir esmola de novo. Então, ele estende a mão mais uma vez, achando que ia receber o extraordinário. Irmã Adriana, mais um que vai me dar alegria agora, porque eu vou receber do André. Mas amanhã eu preciso de novo. Será que o André vai vir para me dar de novo? Então, ele levanta a mão esperando receber com alegria mais uma esmola. Mas ele diz assim: você mudou a postura. Agora você está olhando para cima. E olha, nós não temos ouro, não temos prata para te dar. Um homem que nasceu paralítico. As criancinhas nascem, durante alguns meses ficam bem quietinhas no bercinho, no conforto, lá bebê conforto. Começa a crescer um pouquinho, né, assim, Maria, Manu e outras crianças. Daí a pouco quer sentar no chão. Aí do chão começa a rolar e começa a gatinhar. E aí começa a gatinhar. Uns gatinhos de barriga, outros com o joelhinho. Começam a viver etapas. Dali a pouco começa a querer apoiar em alguma coisa para levantar. E começa segurando em alguma coisa, levantar. E aí devagarzinho, segurando, começa a dar ali uns passinhos ainda segurando. E daqui a pouquinho a mãe fica a uma distância de meio metro que dá para agarrar.
E começa, vem com a mamãe. E aí, com muita insegurança, dá o primeiro passinho e vai no braço da mãe. E eu tenho filhos, e é mais ou menos isso que a gente viveu. Não é assim? Agora esse homem, ele nasceu com uma deficiência, paralítico, os tornozelos atrofiados, nenhuma musculatura, panturrilha, na coxa, nada, perninha fina, atrofiado totalmente de nascença, ele já nasceu assim. Como agora alguém naquela condição vai levantar? Como alguém que nasceu com essa deficiência, que nunca teve a experiência de levantar e andar, agora vai andar? Mas o Senhor é aquele que muda histórias. A transformação faz com que a gente viva uma nova história. A transformação nos dá o privilégio de vivermos uma nova história. Quando aquele homem muda a postura e ele olha para Pedro e João, e ele espera receber o ordinário, aquilo que satisfaria apenas momentaneamente a sua condição, mas eles dizem para ele assim: olha, o que nós temos é para romper com o ordinário. O que Deus está dizendo para você aqui nessa noite, você que foi transformado, o que eu tenho para você é para que você rompa com o ordinário, e a partir de hoje viva o extraordinário de Deus. Meu irmão, minha irmã, não saia daqui da mesma maneira. Você que está em casa, não viva mais da mesma maneira. Há um extraordinário de Deus para a sua vida. Abrace e receba em nome de Jesus. E quando aquele homem então, estendendo as mãos, olhando para Pedro e João, e eles olham para eles: nós vamos fazer com que você rompa o ordinário hoje. Aleluia, aleluia. Como hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu quero que você vai romper com o ordinário. Você vai romper com o ordinário hoje, em nome de Jesus. Deixa a incredulidade para fora. Enche-se de fé nesta noite, aleluia. Encha-se de fé, que o seu coração hoje esteja revestido desta fé viva e verdadeira em Deus, porque ela vem de ouvir da palavra. Aquilo que nós estamos ministrando é de Deus para o seu coração, assim como ministrou o meu coração. E aquele homem então, com a mão estendida, agora olhando para eles firmemente: nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta. Aquele homem olha com um olhar assustado: eu tenho uma deficiência, meu tornozelo está atrofiado, minhas pernas estão atrofiadas, eu não tenho musculatura, eu não tenho condição de levantar. Quando uma pessoa passa muito tempo no hospital internada, o que ela tem que fazer? Está aí o nosso querido médico Antônio: fazer fisioterapia. Ela vai fazer fisioterapia para quê? Para reforçar a musculatura, porque se você coloca ela de pé, ela cai. Nós fomos fazer uma visita para o irmão essa semana, e a esposa relatou. Nós perguntamos assim: mas e com o andador? Ele não consegue andar? Com o andador? Não consegue, pastor. Mas por quê? Porque quando ele fica de pé, a sua perna não sustenta o corpo e ele cai. Está acamado. Por quê? Porque não tem mais força na perna. A perna não sustenta o corpo nem com o andador, porque ele cai, porque não tem como. Esse homem, a vida toda era dessa maneira. Ele diz assim: o que nós temos, nós te damos. Levanta. E aquele homem, com certeza, olhando para eles com um olhar fixo: como? Como levantar? Com os tornozelos atrofiados, com as pernas atrofiadas. Talvez você diga isso: o pastor está falando que eu deva viver o extraordinário, que Deus tem o extraordinário, que é para mim sair do ordinário, que é para mim mudar de postura, que é para mim viver diferente a partir de hoje, porque Deus é Deus de milagres, porque Deus é Deus do sobrenatural. Mas como? Como que eu vou viver o extraordinário desse jeito?
Talvez como aquele paralítico, como é que eu vou levantar? Levanta nessa condição. Meu irmão, minha irmã, o Deus do extraordinário não apenas dá uma ordem, mas Ele vai segurar na sua mão e te dar força para você levantar. Oh, aleluia! Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai te dar força para você viver o sobrenatural. Eu estou com a perna atrofiada, o tornozelo atrofiado. Levanta. Pedro pega na mão dele e diz assim: levanta e anda. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Eu estou segurando na tua mão, e se eu estou te dando uma ordem, eu vou te levantar, aleluia. E aquele homem que tinha tornozelos atrofiados, pernas atrofiadas, ele começa agora a levantar, e ele agora não precisa de um processo para gatinhar, para aprender a dar os primeiros passinhos, não. A Bíblia diz que segurando na mão de Pedro, que Pedro levanta daquela condição que ele estava para viver o sobrenatural. A Bíblia diz que aquele homem levanta, e agora ele começa a pesar forte, e ele começa a olhar para a porta do templo, aonde ele não podia entrar, tinha que ficar do lado de fora, e agora Pedro e João vai entrando, e aquele homem agora transformado, porque ele havia vivido o extraordinário de Deus, ele agora abre a porta do templo e entra com eles, mas ele não entra apenas andando, ele entra pulando, louvando e glorificando a Deus. O transformado que vive o extraordinário pode também louvar e glorificar a Deus. Aleluia! Aquele homem entrou no templo pulando, louvando e glorificando a Deus. Aquilo que ele não podia fazer, Deus fez por ele. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer por você, meu irmão. Deus te trouxe aqui para te dar esse recado do céu. Eu posso fazer o sobrenatural na sua vida, porque a minha mão está te sustentando, aleluia. E as pessoas que estavam dentro do templo, que viam aquele homem apenas do lado de fora, diariamente, agora que começa a olhar e dizer: puxa vida, esse rapaz pulando, louvando, glorificando, não é o paralítico que era colocado lá do lado de fora para pedir esmola? Quantas vezes eu coloquei uma moedinha na mão dele? É ele mesmo. E a Bíblia diz, nós lemos isso, que eles ficaram perplexos e admirados com aquilo que aquele homem viveu. O mundo tem que olhar para mim e para você e ficar perplexo. O mundo tem que olhar para mim e para você e ficar admirado daquilo que Deus tem poder para fazer na nossa vida. E o nome do Senhor será glorificado. Essa é uma noite de transformação, que a gente não entre e saia da mesma maneira como aquele homem, que era colocado todo dia lá na porta e voltava para casa com aquelas poucas moedas. No outro dia, mesma coisa, porta do templo, depois para casa com poucas moedas. Mas um dia o extraordinário visitou a vida dele, e a vida dele trouxe perplexidade e admiração, porque é isso que Deus tem para minha e para a sua vida. Seja transformados em nome de Jesus. Amém? Fique em pé então, em nome de Jesus.